Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Você está convidada a refletir comigo sobre a mensagem do 21º domingo após Pentecostes. Estamos no mês de outubro, naquela série a respeito da reforma. Não desprezeis o legado da reforma. E o nosso texto base para esta reflexão está na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 12 a 19. Se você quiser, fique à vontade de fazer a leitura, paralisar o vídeo, fazer a leitura de Hebreus 3, 12 a 19. Feita a leitura, você já pode dar continuidade ou então pode ir direto ao vídeo, faça como melhor desejar. Vamos juntos? Vamos dar prosseguimento então a esta série Não Desprezeis o Legado da Reforma. Domingo passado, o nosso tema foi Não desprezeis o legado da salvação, ou não desprezeis a salvação, melhor dizendo. Vimos que um grande legado da reforma foi evitar que as pessoas perdessem a salvação. E para tanto, os pilares estabelecidos pela reforma foram os famigerados solas. Sola fide, sola scriptura, sola gratia. Somente a fé, somente a escritura, somente a graça. Esse é o legado da reforma que nós devemos preservar. E vimos resumidamente na semana passada o que cada um destes solas quer dizer. E ficamos encarregados de explorar melhor cada um deles nos domingos subsequentes. Hoje, então, é o momento de nós refletirmos um pouco mais sobre o sola fide. Não desprezeis a fé. Mas antes de adentrarmos no texto e de refletirmos sobre como a fé ela é desprezada em nosso mundo, temos que observar uma verdade que para muitos pode não ser uma verdade. Para muitos no mundo secular em que nós vivemos pode ser impossível admitir isso. Não há ninguém neste mundo que não tenha fé. Isso mesmo. Fé, todos possuem. O problema é, fé em quê? Ao longo da vida, exercitamos a fé em coisas e em pessoas que por vezes sequer percebemos, mas estamos fazendo isso. Se eu vou a um açougue e eu não entendo de carne e peço ao açougueiro uma carne de primeira e saio de lá do açougue com o tipo de corte de carne de primeira especificado lá na embalagem, eu vou tranquilo, mesmo sem conhecer a respeito de carne, porque eu estou confiando. E se por um acaso alguém que conhece de carne melhor do que eu olhar para aquela carne e dizer: não, essa não é uma carne de primeira, é uma carne de segunda, você foi enganado, eu nunca mais vou voltar naquele açougue. Do mesmo modo, quando eu levo o meu carro na oficina e não entendo de mecânica, eu vou precisar confiar no mecânico. O que ele disser que vai fazer no meu carro, eu vou ter que dizer amém para ele. E se por um acaso alguém que conhece de mecânica falar para mim: olha, o que ele fez não era necessário fazer, ele está cobrando a mais de você, eu nunca mais vou voltar naquela oficina mecânica. E estes são apenas alguns exemplos de oportunidades em que eu terei que ter fé em algo ou em alguém nesta vida. E é claro que, invariavelmente, nossa fé em pessoas, em instituições, em serviços neste mundo, ela será decepcionada. Porque nós estamos em um mundo caído em pecado, repleto de falhas, repleto de erros, repleto de enganações, de pessoas querendo se dar bem.
Mas talvez alguém pense nos ateus e diga: os ateus afirmam categoricamente que não possuem fé em Deus. Então nós podemos apontá-los como pessoas que não têm fé. Bem, eles até podem não ter fé em Deus, mas, retomando aqui o vídeo, mas até para descrerem, precisarão ter fé. Isto porque há muito mais evidências da existência de um ser superior que criou tudo o que nós vemos, o que nós sabemos que existe, do que evidências de que tudo veio do nada, de uma forma ocasional ou por uma explosão cósmica. E é por isso que existe até um livro de apologética cristã intitulado "Não tenho fé suficiente para ser ateu". Para ser ateu, haja fé. É isso mesmo. Contudo, o sola fide da reforma não tem muito a ver com estes exemplos citados há pouco. Na reforma, o somente a fé repousa sobre um único e certo objeto de fé: Jesus Cristo. Jesus e sua obra em favor de toda a humanidade. É sobre esta fé que desejamos refletir, especialmente hoje. No contexto de Hebreus, no entanto, não parece ser este o tópico principal de fé. Em Hebreus 3,19, que é o texto base desta reflexão, nós lemos o seguinte: portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Hebreus, portanto, transporta os seus leitores a um período muito anterior na história de Israel, quando o povo peregrinava no deserto, após a saída da escravidão do Egito. Moisés foi o líder escolhido por Deus para conduzir o povo pelo deserto durante 40 anos no deserto do Sinai. O curioso é que, se analisarmos a distância entre o Egito e Canaã no Google, perceberemos que a pé é possível realizar esta viagem em 7 dias, em uma semana. Claro, de repente eles estariam em comitiva, tendo que armar tendas com a família, com animais, com tudo aquilo que eles estavam carregando. Duraria um pouco mais, talvez 15 dias, mas não passaria disso. Mas o povo ficou vagando pelo deserto durante 40 anos, até finalmente chegar à terra prometida. Por que será que isto aconteceu? Teria sido um problema de falta de direção, de navegação? Não existia GPS na época? Não tinha Google Maps? Ou teria sido um castigo pelo fato de não terem seguido a vontade de Deus? Ou quem sabe foi um teste de fé que Deus fez ao seu povo? Tudo leva a crer que foi especialmente estas duas últimas coisas. Castigo por murmurarem contra Deus após saírem do Egito. Era necessário que uma nova geração se levantasse e esta nova geração tomasse posse de Canaã. Deus não permitiu que a primeira geração de murmuradores adentrasse em Canaã. No entanto, não deixa de ter sido um teste de fé, um teste que a primeira geração fracassou, um teste no qual a segunda geração, num primeiro momento, passou, mas que logo na sequência da história de Israel, observaríamos que também fracassaria. E tanto é assim que o apogeu do reino de Israel durou muito pouco. O que observamos nas Sagradas Escrituras, portanto, é que o desprezo pela fé em Deus
sempre trouxe graves consequências para as pessoas. Na época da Reforma, e para muitos ainda hoje, o problema era a fé ser confundida com religião e igreja, no que podemos definir da melhor forma como a fé do carvoeiro. Você já ouviu falar nesta definição? Fé do carvoeiro? Carvoeiro é alguém simples que trabalha com carvão. Naquele período havia muitas pessoas que trabalhavam. Inclusive, quando nós observamos a história, o pai de Lutero, ele era um minerador. Depois ele vai ter uma relativa ascensão social. Conta-se que perguntaram a um carvoeiro: no que você crê? E ele respondeu: eu creio no que a igreja crê. Ah, muito bem. E no que a igreja crê, carvoeiro? E o carvoeiro disse: a igreja crê no que eu creio. Ou seja, ele simplesmente seguia a igreja, todos os seus preceitos de uma forma cega, inquestionável, ainda que isso não o ajudasse a ter clareza sobre a sua própria fé. Era assim que acontecia na época. As pessoas estavam reféns da doutrina católica romana. Não havia clareza sobre o que elas acreditavam. E em nosso mundo atual, o problema não parece ser apenas esse, é verdade. Apesar desse problema ainda existir, apesar de muitas pessoas não saberem ao certo no que creem. Nosso mundo atual, ele é movido pelo sucesso, pelo fracasso, que possuem parâmetros diferentes dos parâmetros bíblicos. Isto porque no mundo o que vale mesmo é ter fama, poder, dinheiro. Se ter fé em Deus não traz benefícios em áreas materiais, visíveis e palpáveis, a fé em Deus pode ser encarada por muitos como um mero paliativo, sem grandes implicações para a vida na prática. Será que é assim? Deste modo, o que mais tem ocorrido é o desprezo pelas coisas espirituais. Para se ter uma ideia, o número de pessoas que se identificam como ateias ou não religiosas tem aumentado assustadoramente no mundo e no Brasil. Na Europa, não são raros os casos de igrejas tradicionais, históricas, fechando ou abrindo para sediar outras coisas e até pubs. Nos Estados Unidos, o percentual de pessoas que se identificam com o ateísmo cresceu de 16% em 2007 para 29% em 2001. Agora já deve estar acima da casa dos 30%. No Brasil, segundo uma pesquisa de 2022, 14% dos entrevistados diziam ser sem religião. É um número muito acima do que o último censo havia colocado como 8% de pessoas. Em São Paulo, o percentual de jovens entre 16 e 24 anos que se declaram sem religião ultrapassa a marca de 30%. Atualmente, cerca de 16% da população do mundo se identificam com o ateísmo. Mais de 1 bilhão de pessoas. E talvez você pense que os números não dizem respeito à sua vida, à vida da sua família, porque você é uma pessoa que nasceu num seio familiar cristão, que jamais deixará de ter fé em Cristo e que o secularismo não contamina. Cuidado! Nós vivemos em um mundo cada vez mais secular. Todos os dias estamos sendo bombardeados e influenciados por valores ateístas e descrentes. Se fizermos um exercício de reflexão na realidade de nossa igreja, perceberemos algumas coisas que poderão nos deixar bem preocupados. A escola bíblica infantil não tem funcionado. Por quê? Porque não temos professores?
Porque as pessoas estão sem tempo? Porque as pessoas não trazem mais crianças para a igreja? O número de jovens participando de reuniões tem diminuído. E nem se compara com o número de jovens que participavam em outras épocas. O número de filhos e netos que continuam sendo membros regulares da igreja diminuiu drasticamente. Se pararmos para analisar, são poucas as famílias que se reúnem regularmente em cultos dominicais. O que será que todos estes dados nos indicam? Será que teremos que fechar a nossa igreja? Será que em breve os filhos e os netos irão se somar às pesquisas de aumento no número de ateus? Não temos nada a fazer para transformar esta realidade? Só iremos aceitar tudo como está? Ou iremos tomar atitudes e medidas que visem o combate da secularização e do desprezo da fé em nosso meio? Domingo passado falamos que a fé é a certeza das coisas que não vemos, conforme definição de Hebreus 11:1. Vimos também que não adianta ter fé em qualquer coisa, mas é necessário ter fé no objeto certo da salvação, que não pode ser nenhum outro, segundo as Sagradas Escrituras, senão Cristo Jesus, o nosso Senhor, a sua obra realizada na cruz do Calvário, em seu favor, em meu favor. É maravilhoso podermos ouvir o Evangelho dominicalmente, ouvirmos aqui que os nossos pecados estão perdoados, que pela fé logo mais teremos a comunhão com o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, em como sob o pão e o vinho. É maravilhoso saber que, apesar de tão diferentes uns dos outros, estamos unidos por causa da mesma fé que nos une, que é Cristo. No entanto, Tiago, em sua carta, deu uma pista muito importante para nós, quando declarou que a fé sem obras está morta. Se por um lado, inteiramente somos salvos pela fé em Cristo, sem qualquer mérito, participação ou dignidade de nossa parte, por outro, somos chamados por Deus a não ficarmos parados, a nos movermos no sentido de trabalharmos pelo reino, a fim de que mais pessoas possam ter fé em Cristo e serem salvas. E em virtude disso, creio que não podemos ficar parados, de braços cruzados, vendo a situação atual sem fazer nada, apenas pelo fato de que a fé em Cristo nos perdoa e nos salva. A fé não pode ser um pretexto para nossa estagnação. Muito pelo contrário, exatamente por isso, por crer, que nós não ficaremos parados, vendo tantas pessoas longe e afastadas da igreja e de Cristo. Para que de fato não desprezemos a fé, precisamos tomar atitudes, e atitudes diferentes. Por isso gostaria de elencar 10 atitudes que poderão nos ajudar a não desprezarmos a fé que recebemos. Primeira, encararmos cada culto como um encontro único com Deus. Talvez você entre na igreja e pense, é sempre da mesma forma. Os bancos sempre estão dispostos do mesmo jeito. Nós lemos as Sagradas Escrituras, nós cantamos alguns hinos, temos oração, tem as ofertas e o momento da pregação, e é isso. Todo domingo é igual. Não é. Cada domingo Deus está trabalhando de maneira diferente conosco. São leituras diferentes, são temas diferentes. Deus está nos alimentando de uma forma única. Cada domingo é único, cada culto é único. Por isso, se eu perco um, isso me faz falta.
E se não me faz falta, eu preciso repensar. Há algo de errado na minha fé. Por isso, nada pode ser utilizado como pretexto para eu não vir aos cultos. Em segundo lugar, lembrarmos de nosso batismo diariamente. Diariamente eu posso dizer: eu sou batizado, e não eu fui batizado. E quando eu digo eu sou batizado, significa que eu fui unido a Cristo, que eu fui unido à sua morte e à sua ressurreição, que eu devo morrer para as coisas deste mundo, para o diabo e para a minha própria carne, e devo viver uma nova vida em Cristo. Terceiro, ter fome e sede do corpo e sangue de Cristo. Eu preciso ter esta fome, esta sede pela Santa Ceia. E se eu não tenho isso também, há algo de errado. Quarto, orar diariamente, sem cessar, por mim, pelo meu próximo, pelas pessoas que estão ao meu redor, pelo mundo, pela minha cidade, pelo meu país. Quinto, estudar a palavra, mas não estudar de qualquer forma. Não se contentar com um pouco, estudar de forma ativa, para que eu amadureça na fé, no conhecimento bíblico, para que eu possa levar este conhecimento a outras pessoas. Precisa ser de forma ativa, anotando, questionando, pesquisando. Sexto, nos momentos mais felizes, não posso esquecer de Deus. Muitas vezes temos a tendência, estamos bem, estamos na praia, estamos com recursos, e depois eu vou à igreja. Não. Nestes momentos preciso demonstrar gratidão a Deus. Gratidão indo aos cultos, gratidão em compartilhar as coisas boas que tenho com a igreja, com os meus irmãos e irmãs em Cristo. Sétimo, nos momentos mais difíceis, sabermos que Deus está conosco, que Ele jamais nos abandona. Não é porque estamos enfermos, não é porque estamos enlutados, não é porque estamos sofrendo que Deus não está presente no nosso sofrimento. Muito pelo contrário, Ele conhece o nosso sofrimento. Cristo sofreu no meu lugar e no seu lugar. Oitavo, não podemos confiar em coisas que nos afastam de Deus. Há tantas coisas neste mundo que querem nos afastar de Deus, que querem fazer com que confiemos mais nestas coisas do que em Deus. O dinheiro, o poder. Nono, sabermos que nada se compara ao amor de Deus. Claro que iremos amar coisas neste mundo, claro que iremos amar pessoas neste mundo, mas nada disso pode ser colocado acima da fé, acima de Deus, sob pena de eu estar desprezando a fé. Décimo e último, mas com certeza teríamos muitos outros a citar, nos esforçarmos mais pelas coisas do reino. É verdade, crer e ser salvo não demanda esforço nosso, demanda esforço de Deus, porque foi Cristo quem deu a sua vida por nós. Mas a santificação, viver a vida cristã, demanda esforço. Eu devo ofertar, e às vezes ofertar vai ser difícil. Eu devo servir, eu devo ajudar, eu devo testemunhar. Por isso eu não posso me empenhar mais pelas coisas deste mundo e desta vida do que pelas coisas do reino, sob pena de eu estar desprezando a fé. Não se engane, estamos neste exato momento no deserto. Assim como os israelitas estiveram 40 anos no deserto, nós estaremos 40 anos, 50, 60, enquanto estivermos no vale da sombra da morte, estaremos no deserto. E nós não iremos chegar a Canaã se perdermos a fé em Cristo. Por isso, continue sempre alimentando sua fé. Não desprezeis a fé, sabendo que o desprezo pela fé custará um mais alto preço.
E se você não vive uma vida de desprezo pela fé, saiba que Deus estará trabalhando em você, utilizando-o como um meio para que outras pessoas também não desprezem a fé. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar firmes na fé em Cristo, levando também a outras pessoas este consolo e esta esperança que nos salva. Eu quero orar por você. Vamos juntos? Amado Pai Celestial, neste momento quero orar pela vida deste irmão, desta irmã que está assistindo a mensagem, em que nós falamos tanto a respeito de fé. Fé que por vezes é algo que nós não enxergamos, nós não admitimos porque não é algo palpável, mas é fé que nos move, a fé em Cristo que deve nos mover a vivermos de forma diferente, a agirmos de forma diferente, a pensarmos de forma diferente. Abençoe a vida deste irmão, desta irmã, querido Deus, para que ele, para que ela possam continuar firmes na fé em Cristo, não desprezando a fé, sempre se dedicando à palavra, participando dos cultos regularmente, lembrando do seu batismo, tendo fome e sede pela Santa Ceia, não se apegando excessivamente às coisas deste mundo, confiando em Ti, Senhor, em todos os momentos, e que possam se empenhar pelas coisas do Teu reino. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Caro irmão, cara irmã, que você possa continuar firme na fé. Não despreze a fé em Cristo. Amém. Que Deus o abençoe. E que você possa curtir este vídeo, comentar este vídeo, compartilhar este vídeo. E assim você estará também ajudando o nosso canal, ajudando a igreja e não desprezando a fé. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.